É o medo de ser trocada, é o ciúme, é aquela sensação de nunca ser suficiente. Já uma vez sentiste isso? E já paraste para pensar o que é isto? Saiba que a insegurança é o maior inimigo da autoestima. E ela, a insegurança, pode destruir relacionamentos. Eu sou a Madalena, eu ajudo mulheres a melhorarem ou a recuperar a sua autoestima. Sei como é duro viver com insegurança. É muito duro viver com insegurança. E você perde a paz. Quando a pessoa vive com insegurança, a pessoa não tem paz. A pessoa não tem confiança. E muitas vezes, ela até se afasta do outro. Por falta de confiança. Viver na insegurança é a mesma coisa como uma pessoa, por exemplo, que anda com uma mala. Ela viaja com uma mala e na mala tem uma bomba. Uma bomba que ela não sabe quando é que vai explodir. Já imaginou você, por exemplo, estás a andar, estás a caminhar e tens uma bomba na mala que não sabes quando vai explodir? Já imaginaste nisso? Você estás a caminhar, está na rua, estás a andar, vais para o serviço, às vezes está no comboio, com uma pasta ou uma mala, e lá tem uma bomba, ali a pim, 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 pim. Você está consciente que a bomba vai destruir, mas não sabe quando vai destruir. Como é que a pessoa sente? Já imaginaste essa sensação? Pare e pense. De onde vêm essas inseguranças que você tem hoje? Elas vêm, muitas dessas inseguranças vêm com traumas da sua infância. Essas inseguranças são resultado de traumas lá na sua infância. Tem que recuar lá no passado, lá na sua infância. Traumas como a rejeição dos seus progenitores. Por exemplo, muitos filhos têm esse trauma porque foram abandonados pelos seus pais. Muitas mulheres, muitas pessoas hoje vivem esse trauma porque foram abandonados pelos seus cuidadores. Na altura, quando eram pequenos. Eu, por exemplo, vou contar aqui a história de uma seguidora minha. Ela, quando tinha 3 anos de idade, repito, quando ela tinha 3 anos de idade, viu seu pai lhe abandonar com os seus irmãos. A mãe ficou sozinha a cuidar deles. E como a vida era difícil onde viviam, era uma vida dura, mãe solteira, a mãe viu-se obrigada a ir procurar trabalho numa outra cidade para poder sustentar os seus filhos. Mais uma vez, quando ela tinha 8 anos, viu a sua mãe deixar ela com os seus irmãos nos cuidados da sua avó, porque a mãe tinha que sair e procurar trabalho para poder sustentar os filhos. E segundo ela conta, ela só via a mãe uma vez no ano, no Natal, que a mãe tinha folga para poder vir visitar os filhos, festejar o Natal com os filhos e aí regressar. Quer dizer que no ano ela via a mãe apenas uma vez. Imagina essa situação. E depois de adulta, ela tornou-se uma adulta insegura, porque ela desenvolveu sentimentos de rejeição. Viu seus pais lhe abandonarem. A mãe foi à procura de trabalho, mas saiu, deixou ela com os irmãos e a avó, irmãos menores e a avó. E o pai, ela viu o pai abandonar ela apenas com 3 anos. O pai abandonou e pegou foi. Então, ela cresceu com esse sentimento de rejeição. E quando se tornou adulta, se tornou uma adulta insegura e com autoestima baixa. Então, se você tem esse sentimento, ou se você sofre esse sentimento de insegurança, tem que voltar lá na sua infância. Porque muitas vezes esses sentimentos são resultados, são traumas dos resultados da rejeição lá na infância. Crianças que foram rejeitadas pelos seus progenitores, pelos seus pais. Crianças que viram seus pais abandonar suas mães por outros relacionamentos ou por algumas circunstâncias se separaram. Crianças que são cuidados, por exemplo, tem pessoas que cuidam de criança, cuidam. E chega um momento, às vezes abandonam essas crianças. Depois de adulta, cresce com sentimento de rejeição. E isso se reflete. Reflete no seu relacionamento e reflete na personalidade dessa pessoa. Porque ela passa a ser uma pessoa insegura. Ela perde a confiança. Porque na infância, ela viu as pessoas a quem ela confiaram lhe abandonar. Então ela cresce com esse trauma e perde a confiança total nas pessoas. Torna-se insegura e com uma baixa autoestima. Porque ela passa a ter sentimento de que ela não é importante, ela não é amada. Ela passa a ter sentimento de que ela não vale. E passa a ter a autoestima muito baixa. Então, repito, se tiver esse tipo de sentimento de insegurança, tem que voltar lá na infância. Tem que procurar entender o porquê que você tem esses sentimentos, quais são os teus traumas. E isso só muda, esse sentimento de insegurança, esses traumas só mudam, desde o momento que a pessoa ganha consciência da origem das suas inseguranças. Como, por exemplo, essa minha seguidora, ela ganhou consciência da origem das suas inseguranças e teve que procurar ajuda para poder tratar essas inseguranças que ela tinha, procurou terapeuta, para poder ajudar a curar aqueles traumas. E acabar com as inseguranças, voltar a confiar nas pessoas. Voltar a ter amor próprio. Voltar a sentir que ela é uma pessoa importante, que ela é uma pessoa incrível. Então, como eu disse e repito, só muda quando a pessoa passa a reconhecer de forma consciente as origens dos seus traumas. E quando isso acontece, até os relacionamentos mudam. Por quê? Porque quando uma pessoa é insegura, tem problema de relacionamento, naturalmente. Nós temos visto o caso de muitas mulheres que são ciumentas, exageradas, quer dizer, são mulheres, desconfiam de tudo e todos. Vou contar aqui a história do senhor. Vivia com a sua esposa, aliás, e todos os dias ele saia para trabalhar. A senhora era tão ciumenta
que sempre que ela chegava no serviço, a primeira coisa que ela fazia, em vez de saudar o marido, saber como é que passou o dia, como foi o trabalho, a primeira coisa que ela dizia era, já traíste. Quando o marido atrasava, nem que fosse 5 minutos, 20 minutos, a primeira coisa que ele saía, já saíste de fazer as tuas namoradas? Ficava ali a acusar o marido. E o marido nunca tinha traído aquela mulher. Sempre ia trabalhar e regressava. E sempre que atrasava, é porque os transportes estavam difíceis, é porque aconteceu um imprevisto no caminho. Até quando os dias, ele se cansou. E a partir de hoje, nosso casamento acabou. O senhor pegou as suas coisas e saiu de casa. Então, só para aqui ilustrar como essa situação de inseguranças pode afetar relacionamentos. Destrói até relacionamentos. E não só entre casais, mesmo entre amizades. Então, como é que uma pessoa vai ter amizade com alguém que não te confia, que não existe confiança? Se todo tipo de relacionamento, todo tipo de amizade tem que ser a base de confiança. Até nos trabalhos, até nos negócios, tem que ser a base de confiança. Então, só para ver que quando uma pessoa é insegura, tem baixa autoestima, isso afeta significativamente a sua vida em todos os sentidos. Tanto nos relacionamentos, tanto nos trabalhos, e com ela mesma, a pessoa, porque ela se sente insegura, ela tem autoestima baixa. Então, por isso é importante que, quando alguém está nessa situação, questiona. Pergunta, de onde vem essa insegurança? Mas o porquê que eu me sinto assim? E procura, investiga, de forma consciente, vai investigando de onde vem, vai na sua infância. Lembra das coisas que aconteceram na tua infância que te marcaram negativamente, que faz com que você te sinta assim, como você está a te sentir. Que faz com que você reaja da forma como você está a reagir. Então, por isso é muito importante que eu começar a questionar, começar a se perguntar, mas o porquê que eu sinto assim? Por que eu tenho essas inseguranças? Por que eu tenho esse ciúme? Por que eu tenho a baixa autoestima? Ou me sinto tão pequena assim? Por quê? Me sinto que não tenho valor. Por quê? Começa a questionar. Porque só assim poderás encontrar a solução. Só assim poderás encontrar, de forma consciente, as origens dos teus comportamentos, dos teus sentimentos, de hoje em diante, ou de hoje como adulta. Por que você reage assim? E relacionamento, desde o momento que a pessoa reconhece e começa a se olhar por dentro, começa a procurar ajuda, procura terapia, para poder quebrar esses padrões, para poder quebrar esses traumas, os relacionamentos dela mudam. Ela, daquele momento, começa a ter um relacionamento saudável, primeiro com ela mesma, e depois passa a ter relacionamentos saudáveis com as outras pessoas ou com as pessoas que lhe rodeiam. Então, se esse vídeo te marcou, se inscreva já no canal para acompanhar todos os vídeos, porque temos vídeo todas as semanas. Então, se inscreva no canal para não perder essas dicas. E compartilhe o vídeo com as outras pessoas que também vivem com insegurança. Compartilhe esse vídeo. Aperta aqui no like. E não esqueça, se inscreva para não perder as dicas todas as semanas, porque toda semana há vídeo aqui no canal.